de 13 para 10%, né, a mistura no diesel, e também está mudando a forma de pagamento dos impostos, ao invés de ser por leilões, né, de venda e faturamento e pagamento de impostos, né? Ao invés de ser direto via leilão para a refinaria, está se propondo, a partir de janeiro, vender direto para distribuidora. Aí o imposto vai para o destino, né? E as empresas de Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, que são os maiores produtores, vão perder a condição de aplicar incentivos fiscais, e o Estado também vai deixar de arrecadar todo esse valor que vai para o destino. Então, e nós estamos nesse pé aí, é um problema grave. Esse é um grande problema que nós estamos convivendo. E agora, eles reduziram de 13 para 10 porque o biodiesel estava muito caro, por conta do valor da soja, câmbio e tal. E agora as distribuidoras não estão querendo importar mais diesel, porque o preço lá fora está muito caro. Então, agora o diesel importado está mais caro que o biodiesel. Então, essas mexidas de solução de continuidade acabam atrapalhando demais o mercado, né? E toma decisões para daqui a um mês tem que tomar outra, e aí vai evoluindo. Então, é uma discussão pesada, está complexa aí. Eu também ando preocupado, né, Pablo? A questão da medida provisória 1065, preocupado com essas questões aí de autorizações aí, dessas demandas judiciais. O que você tem aí para falar conosco a respeito desse assunto, que é extremamente importante? Parece que vai caminhar tudo para a justiça, principalmente com esse imbróglio aí da Rumo e da NTT, da FCA, ali, pedir autorização para mesmo dois trechos, né? Um lá no norte do Mato Grosso e outro entre Uberlândia e Chaveslândia. Mas você viu que perdeu? A Rumo perdeu na primeira instância e na segunda. Mas... O TRF1. Mas o pessoal está questionando esse fato tem gente querendo derrubar os artigos da medida provisória da portaria, né, que regulamentou, falando que não faz sentido você dar uma autorização, uma obra desse tamanho, baseado simplesmente em quem chegou primeiro. Então, acho que isso ainda vai dar muita discussão, não sei qual vai ser o final, não. Parece que eles vão reeditar a portaria, tirando esses dois parágrafos. Não, tá certo. Mas eu acho que também vai judicializar e vai caminhar para um caminho, eu não sei que caminho vai chegar. Bom dia, Pedro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ioado. Sejam muito bem-vindos aí. Um tema tão relevante, né? Falar nisso, por uma questão da LGPD, vou ler só uma página aqui. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, informamos que essa reunião está sendo gravada. Caso alguém se oponha à gravação, se manifeste. Caso fiquem todos em silêncio, entenderei que todos estão de acordo. Isso é uma questão protocolar para que a gente possa estar resguardado aí. Tá certo? Ô, Pablo, você estava falando? Pode falar. Não, e a gente espera assim, um desdobramento rápido, né? Porque o senador lá entrou com um projeto de decreto legislativo também para cancelar esses dois parágrafos. Então, eu acho que está muito confuso. E espero que tenha uma solução rápida. Eles viajam para a parte superior do corpo, porque eles estão sempre refletindo. O presidente do Senado está falando até em não renovar a medida. Pois a 1065. Esse é que é o que mais me preocupa. Isso me preocupa, porque isso aí é uma perda de investimentos muito significativa. Eles estão falando na ordem de 80 bilhões de perda de investimento. Você imaginou uma coisa dessa magnitude num país que está realmente meio paralisado? Gente, eu vou começar a
vai entrar mais ou menos no eixo da reunião nossa, que a reunião nossa ela é sobre hidrogênio verde e sua aplicação na indústria. Eu queria começar falando a respeito de uma lei, de um projeto de lei que o Virmontes está protocolando na Assembleia, que é a respeito da Constituição do Estado, falando sobre a instituição da política pública do hidrogênio verde, com o intuito de redução de emissões e ampliação da matriz energética do Estado de Goiás. Ele tem como objetivos aqui aumentar a participação do hidrogênio verde na matriz energética, estimular o uso do hidrogênio verde, contribuir para a diminuição de emissão de gases de efeito estufa, para enfrentamento das mudanças climáticas, estimular e apoiar a cadeia produtiva do hidrogênio verde, estabelecer regras e instrumentos, e aí vai. Então, é uma proposição bastante importante e eu acho que é um caminho meio sem volta, sabe? O estado de Goiás ele é muito privilegiado porque ele tem uma grande capacidade aí de produção de energia limpa, né? Principalmente a fotovoltaica. Nós temos uma incidência de luminosidade importante. Então, eu acho que, pelo que nós estamos... Inclusive, é o seguinte, a nossa palestrante, que é a professora Mônica Panik, ela está participando de um congresso Alemanha-Brasil e deve atrasar, eu acho que 5 minutos, que é o que ela pegou e tinha colocado para a gente. Então, eu queria abrir a palavra aí para vocês, falar a respeito dessa questão da lei. Se vocês tiverem alguma contribuição também, o deputado que está aberto, inclusive eu já franqueei para ele a participação numa reunião desse conselho para que ele pudesse expor o texto dessa lei, que ele pode ser, né, possivelmente ser aprimorado. Então, é uma coisa importante. Chequinho? Pelo que eu consegui entender, o deputado Virmontes está propondo uma lei para incentivar a utilização de combustíveis alternativos, biocombustíveis, é isso? Não, só o hidrogênio verde. No caso aqui, essa lei é específica, esse projeto é específico para o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, a Mônica vai explicar com detalhes, mas é um hidrogênio que ele é produzido através de energia sustentável, ou seja, de energia limpa. Então, ele seria produzido através da hidroeletricidade, através da energia fotovoltaica, da eólica, então só de energia limpa, você entendeu? Da biomassa plantada, que no caso da biomassa ele ainda gera um pouco de carbono, mas ele, quando da planta, ele captura esse carbono, ou seja, dá no final zero, né? Não dá nem perda e nem... Eu não conheço da área, Célio, mas eu sugiro envolver no assunto até o André Rocha Lima. Eles têm, né, um trabalho muito grande com a Nissan, se eu não me engano, já tem anos, que é o desenvolvimento daquele carro que já está rodando a várias unidades, aí, a milhares de quilômetros, com aquele sistema de transformar o etanol, que a cadeia de carbono do etanol é muito forte, muito concentrada de hidrogênio. Ele quebra ali por um sistema, gera energia para o automóvel, né? Energia até elétrica, e o escapamento sai água, né? Quer dizer, e aí utiliza, você não precisa bateria no carro, você abastece em qualquer dos 40 mil postos aí de etanol que tem no Brasil. Então, não sei se capturaria sinergia nisso, mas é a única sugestão que eu posso fazer, que eu conheço muito pouco. Talvez a legislação possa embarcar isso também, né? Não, mas na verdade eu acho que não há sinergia nisso, mas são coisas complementares, ou seja, é uma ideia boa e é uma ideia que também atende a ODS
7, né, atende a questão do ESG, né, que é a questão que está na moda aí, que nós temos que procurar atender essas demandas e tal. E o Ave, aí, suas considerações iniciais aí, importantes. Não, na realidade eu entendo muito pouco disso, mas pelo que eu li, o hidrogênio verde ele substitui a bateria no acúmulo de energia. Porque para gerar hidrogênio, você precisa de muita energia. Então, vamos dizer, para um carro, em vez de você estar abastecendo bateria, que é uma coisa demorada, você abasteceria aquele hidrogênio. E ele vindo de uma origem verde, a gente resolveria um problema energético, que é o problema da bateria. Então, você ter geradores, você ter automóveis movidos a hidrogênio, ele estaria nesses veículos, nesses motores, substituindo a bateria. Essa que é a grande... O que tem que melhorar é a eficiência energética do hidrogênio. Isso que até hoje que não conseguiram, por isso que não se utiliza o hidrogênio. A gente tem um combustível que o resultado dele é água, a queima dele é água, é fantástico. Mas até hoje ele não se tornou ainda comercial, porque para gerar ele você gasta muita energia. Então, acho que a ideia básica é essa, é substituir a bateria. Os projetos existentes aí, eles contemplam a bateria e o hidrogênio. O problema é que há uma diminuição significativa das baterias e uma autonomia também significativa. Tem um carro fabricado pela Toyota, que chama Mirai, ele já está com autonomia superior a 700 quilômetros, com um tanque de abastecimento de hidrogênio. Então, vocês notam que é uma questão extremamente interessante. E eu tenho certeza que a Mônica vai abordar, mas nós tivemos um projeto piloto que foi executado em São Paulo, onde houve uma usina de geração de hidrogênio e a utilização desse hidrogênio no transporte coletivo de São Paulo. Ou seja, ali nós tivemos 4 veículos que foram construídos pela Marco Polo e por empresas nacionais e internacionais, visando o desenvolvimento disso. Foi um projeto bastante exitoso, já faz algum tempo que ele foi iniciado e concluído. Bom dia, minha querida Mônica, que é a nossa palestrante. A Mônica, já vou fazer a sua apresentação para que você possa começar a falar e a nos mostrar aí as riquezas que nós temos aí com o hidrogênio, Mônica. A Mônica ela é formada em comunicação social pela FAAP, com um business MBA em marketing pela FGV, 24 anos que ela mora na Alemanha e trabalha nas áreas de hidrogênio e célula combustível. Ela é mentora da SAE Brasil e diretora da BH2. Ela também foi uma das controladoras do projeto que foi feito no Brasil, que é a URB, né, que é a Urban Mobility da América Latina, aqui, que foi feito esse projeto, onde foi criado esses ônibus e a planta lá para a produção de hidrogênio. E ela também é organizadora de grandes eventos, aí, como a 22ª Conferência para a Energia do Hidrogênio, foi no Rio de Janeiro, em 2018. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, Célio, obrigada à Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Eu peço desculpas pelo meu atraso, eu estava no terceiro dia da energia entre Brasil e Alemanha. Como você sabe, eu sou brasileira e moro na Alemanha há 24 anos. E durante todo esse tempo eu tenho acompanhado, né, o desenvolvimento do setor do hidrogênio aqui na Alemanha, na Europa e no Brasil, e tenho dedicado aí muitos anos, né, da minha vida nesse setor. Então, para mim foi uma grande emoção participar agora desse painel, junto com o CEO da ThyssenKrupp, o Paulo Alvarenga, porque tinha essa cooperação de energia, né, entre o Brasil e a Alemanha. Ela é liderada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo BMWI,
que é o Ministério também de Energia e Cooperação Internacional da Alemanha. Então, vocês estavam me ouvindo? Agora retornou, Mônica, pode continuar. Desculpa. Então foi uma emoção para mim, porque trabalhando, morando aqui na Alemanha nesses últimos 24 anos e trabalhando nesse setor do hidrogênio, o fato do Dia da Energia incluir o hidrogênio verde é para mim realmente uma grande emoção. E é uma emoção também estar aqui hoje com vocês. Eu preparei uma apresentação. Eu acho que vocês têm que liberar aqui a minha tela, o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Espera aí, vamos lá. Ela vai compartilhar. Vai. Subiu? Ainda não compartilhou. Não consigo, espera aí. Mas, viu, Célio, então, esse trabalho que está sendo realizado, né, entre a GIZ, o Ministério de Minas e Energia e a HK, é um trabalho muito importante de cooperação, né, no setor do hidrogênio verde, porque ele promove, digamos assim, a Alemanha está sendo pioneira em alavancar o comércio do hidrogênio verde, o comércio internacional do hidrogênio verde. O Brasil, como vocês devem ter ouvido falar, é um potencial produtor e tanto para o uso local e também para a exportação de hidrogênio verde. A Alemanha é um país potencial consumidor de hidrogênio verde, porque a Alemanha ela só vai poder produzir 89%, agora já está compartilhando, 89% da sua demanda de hidrogênio verde, porque o país não tem tantos recursos, né, tantas fontes de energia renovável para atender essa demanda de descarbonização. Então, assim, vocês estão vendo a minha tela aí? Tá tudo certo? Tá compartilhada? Perfeito. Tá ótimo. Vocês fiquem à vontade, se quiserem interromper, ou seja, eu trouxe para vocês um apanhado geral. Eu sempre começo com essa tela, a transformação energética, porque para mim foi um marco, né? Esse tema da transformação energética para o setor do hidrogênio, porque foi uma tomada de consciência, né? Uma tomada de consciência, países da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que será necessário, que para atender às metas do Acordo de Paris, será necessário descarbonizar grande parte do sistema energético mundial. E, para tanto, uma quantidade significativa de fontes de energia renovável precisa ser instalada e integrada, e setores que demandam energia, como o transporte e a indústria, precisam ser descarbonizados em grande escala. Então, foi aí que o hidrogênio ele deixou de ser visto como combustível apenas e passou a ser visto como um vetor energético e o pilar da descarbonização da economia mundial. Isso porque se descobriu que o hidrogênio ele pode atuar simultaneamente, descarbonizando vários setores, né, possibilitando a integração com fontes de energia renovável em grande escala, atuando como armazenador da energia para aumentar a eficiência do sistema e evitar desperdício, possibilitando a geração de energia descentralizada, descarbonizando o setor de transportes, o setor industrial, o setor residencial e comercial, e também como o hidrogênio como substituindo matérias-primas fósseis na indústria. Então, como eu mencionei, é como se fosse uma onda, né, que começou no final de 2017, e essa onda foi ganhando volume, e já no ano passado eram 9 países que tinham lançado as suas estratégias nacionais do hidrogênio. E esse ano, desde fevereiro, mais de 30 países anunciaram os seus roadmaps, né, os seus roteiros, os seus planos nacionais de hidrogênio.
131 novos projetos de grande escala foram anunciados, em um total de 359 projetos e investimentos anunciados de cerca de 500 bilhões de dólares até 2030. E assim, é muito importante analisar também que a demanda do hidrogênio ela cresceu em termos de perspectivas, porque em 2018 era a demanda de hidrogênio, principalmente para o setor de fertilizantes, na produção do amônia, nas refinarias, na produção de metanol, ela era de 75 milhões de toneladas por ano. E hoje as perspectivas, a mais pessimista, é de 300 milhões de toneladas por ano a partir até 2050, e o cenário mais otimista é de 800 milhões de toneladas por ano. Então, vários institutos, né, têm feito estudos, e vocês veem que aqui nesse gráfico da direita, essas projeções elas estão diretamente ligadas com o cenário de descarbonização. Então, elas estão também vinculadas às novas aplicações do hidrogênio verde com o objetivo de descarbonização, como o setor do aço, o setor, veículos pesados, residencial, comercial, como eu falei, armazenamento de energia, geração distribuída e os setores marítimo e aviação. Vou mostrar para vocês com detalhes. Então, assim, as metas de descarbonização nesses setores, tanto de transporte quanto industrial, elas fomentam a produção do hidrogênio verde o hidrogênio verde é aquele produzido através da eletrólise da água, ou seja, a separação da molécula da água entre hidrogênio e oxigênio, e através a energia utilizada para essa quebra da molécula da água é a energia renovável. E com isso, estão se formando no mundo, né, estão sendo implementados hubs, os chamados hubs de hidrogênio verde, que é uma região onde se tem a produção do hidrogênio através de fontes renováveis, como solar, eólica, biomassa, hidrelétrica, e o uso desse hidrogênio nas diversas aplicações. Então, os países líderes é a Alemanha, né, os Estados Unidos, a Holanda, que ganhou, os Países Baixos, né, na verdade, que ganhou uma grande licitação da União Europeia em fevereiro de 2019 para a implementação desse chamado Hydrogen Valley, né, o vale ou hub de hidrogênio. O Japão também, esses países têm investido aí nesses últimos 20 anos no setor do hidrogênio, e outros países também, nesses últimos anos, investiram muito, como a Austrália, o Canadá, a China, a França, a Noruega, a Coreia do Sul e o Reino Unido. E um megaprojeto foi anunciado em Omã esse ano, de 25 gigawatts de energia solar e eólica. Então, vocês veem, o ano passado já tinha sido anunciado um projeto na Arábia Saudita, de 4 gigawatts. 6 animais para o Fábio Cunha Basso, né? Tira mais uma, que vai, em vez de 6, serão 7. Fecha seu som aí, fazendo um favor. Passa lá para o Jorge. Hoje, esse é o maior, né? O maior projeto anunciado. Vocês veem que os países árabes já identificaram o potencial do hidrogênio verde para a descarbonização e também como oportunidade de negócios, né? Porque esses países também estão numa região que tem muita energia solar e eólica. E esse mapa da Associação Brasileira do Hidrogênio, ele mostra de norte a sul, de leste a oeste, as inúmeras fontes para a produção de hidrogênio verde no Brasil, para a produção do hidrogênio em geral, mas principalmente através de fontes renováveis, né, como as usinas hidroelétricas, energia solar, eólica, energia dos oceanos, energia geotérmica, hidrogênio natural em 4 estados, produção de etanol, biomassa, biogás, produção de biodiesel e também, claro, os combustíveis fósseis, que hoje é a forma com que se produz o hidrogênio atual, chamado hidrogênio cinza.
E as vantagens competitivas do Brasil é a nossa matriz elétrica renovável, que é 83,7%, né? O mercado livre de compra e venda de eletricidade, para vocês terem uma ideia, 70% do custo do hidrogênio verde é o custo da eletricidade renovável. Então, é muito importante que esse custo, ou seja, o custo da eletricidade renovável, ele representa muito na competitividade do hidrogênio verde produzido no país. Além disso, os incentivos e políticas de energia renovável e também de biocombustíveis existentes no Brasil, elas já beneficiam o setor de hidrogênio, e a abundância de recursos que superam a demanda previstos no PNE para 2050 também beneficiam o setor do hidrogênio. Além disso, os diferenciais do Brasil, né, que são os fatores de radiação solar, os fatores de capacidade eólica, que são superiores a muitas regiões do mundo, e o grande potencial brasileiro em termos de parques industriais instalados. Eu fiz um estudo e descobri que 95% das empresas membros do Hydrogen Council, que é o Conselho Global do Hidrogênio, têm subsidiárias no Brasil. E 61% dos membros apoiadores do Hydrogen Council têm subsidiárias no Brasil. Nesse outro catálogo da indústria de Baden-Württemberg, que é o estado onde eu moro, 52% dessas empresas que estão nesse catálogo têm subsidiárias no Brasil. Então, o Brasil ele já tem indústrias cujas matrizes já atuam no setor global do hidrogênio, e isso vai, com certeza, acontecer no Brasil. Em termos de projetos pilotos, o Brasil teve 2 projetos que ainda estão em operação, na CESP e em Furnas, de produção do hidrogênio verde através de energia hidrelétrica e solar. E para armazenamento foram 2 editais da ANEEL para armazenamento de energia em 2016. Além disso, esse projeto que eu gerenciei do ônibus a célula combustível para transporte urbano no Brasil, que foi um projeto implementado pelo PNUD, né, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, e o GEF, junto com a MTU, em São Paulo, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Nós construímos 4 ônibus no Brasil e uma estação de produção e abastecimento de hidrogênio que foi construída pela BR Petrobras. Eu gerenciei o projeto da parte do consórcio, né? E esses ônibus operaram com passageiros e foram abastecidos, né, nesse posto de abastecimento instalado na MTU, na garagem da MTU. Foi um projeto que terminou em 2016 e eu vejo um grande progresso se comparado com o ano passado para esse ano, no cenário do hidrogênio verde no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2020, o Brasil não aparecia no mapa global do hidrogênio. Estudos diversos, eles mostravam o Chile como grande potencial de produção e exportação de hidrogênio verde, pulavam o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil nem era pintado, era até revoltante, porque devido ao tamanho do país e às inúmeras fontes para a produção do hidrogênio verde existentes. Mas com o lançamento do primeiro hub de hidrogênio verde no Pecém, no Ceará, isso mudou. O Brasil já foi incluído nos mapas, inclusive, vou mostrar para vocês, foi considerado aí o país mais competitivo na produção do hidrogênio verde. E esse hub no Ceará, né, que é no Porto de Pecém, tem a parceria entre o governo do estado, o Complexo do Pecém, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará e a Universidade Federal do Ceará. E desde que foi lançado, como eu falei, em fevereiro, pelo governador Camilo Santana, ele atraiu mais de 10 bilhões de dólares de investimentos em várias empresas do setor de gases industriais, setor de energia renovável, como a Fortescue, a Care, a EDP, a Linde White Martins, recentemente a Neo Energia, a Engie, a Eneva,
a Hytron, do grupo NEA, a H2L em diferencial energia. Então, empresas grandes e médias e pequenas anunciaram Oi, Renato, tudo bem? na implementação desse hub. Bom. E eu fiz esse slide, né, logo no final do ano passado, mostrando para o Estado os tesouros do Ceará. Enxergando o Ceará, né, com a visão do setor do hidrogênio. E eu fiz a mesma coisa hoje para vocês, eu vou apresentar mais para frente, o mesmo para o estado de Goiás, né, porque cada região tem os seus tesouros e tem essas vantagens para se incluírem, né, nesse setor global do hidrogênio verde. Então, no caso do Ceará, é o imenso potencial de energia renovável, a localização privilegiada do porto do Pecém, que em termos de rotas marítimas, a zona de processamento e exportação no complexo do Pecém, a complementariedade de área solar eólica, que é uma condição ideal para a operação de eletrolisadores, que são equipamentos que gostam de operar 24 horas, 7 dias na semana e 30 dias mensais, quer dizer, não stop, né? Essa é a condição perfeita para aumentar a eficiência e reduzir custos de manutenção de um eletrolisador. E todas as indústrias do complexo industrial do Pecém, que tem indústrias de aço, indústrias de fertilizantes, indústria de cimento, as operadoras do porto, né, portuárias, de veículos portuários e embarcações, e a parceria estratégica com o Porto de Roterdã para a exportação do hidrogênio verde. Então, como eu falei, além disso, o Ceará ele lançou, eu fui a curadora desse curso, o primeiro curso de introdução ao hidrogênio verde, o Senai Ceará, que teve até a semana passada 3.125 inscritos. É um curso gratuito, né, de introdução, mas que reúne aí professores, nomes, referência do hidrogênio no Brasil. Então, foi uma grande iniciativa do Senai Ceará. E esse lançamento ele motivou outros estados do Brasil a lançarem esses hubs de hidrogênio e também atraírem investimentos como o Porto do Açu, em Suape, em Pernambuco, o Rio Grande do Norte e, recentemente, em Minas Gerais, né, com o programa Minas do Hidrogênio, que foi lançado em agosto na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. E essa visibilidade do hidrogênio verde, ela atrai investimentos não só para o Estado, mas para todo o Brasil. E ela inclui, vocês veem que agora o Brasil está incluído no mapa. E isso é muito importante porque as empresas globais, elas ficam de olho nesses países que dão apoio, né, à introdução dessas tecnologias. Enquanto a cadeia de valor do hidrogênio verde, hoje, o hidrogênio cinza, né, que é aquele produzido a partir do gás natural, ele tem uma cadeia menor, ou seja, ele envolve praticamente 5 empresas, né, são as empresas de gases, a Linde, o White Martins, a Messa, a Air Liquide, a Air Products e a Petrobras, e também empresas da área de siderurgia, alimentação, vidros planos, termoelétricas. Só que o setor do hidrogênio verde, a cadeia é muito maior, porque ela envolve o setor elétrico, o setor de gases, ela envolve também a competência do setor de óleo e gás, porque são profissionais que têm essa competência da área de energia e processos industriais, e ela envolve plantas de dessalinização da água, envolve geração de energia renovável, plantas de eletrólise, armazenamento, distribuição, tancagem e transporte, produção de amônia, reforma de etanol e biogás, classificação de resíduos e também as empresas que usam o hidrogênio potencialmente, como eu falei, o aço, o cimento, o papel, vidros, etc. Então, aqui a possibilidade, né, de se produzir o aço verde, o hidrogênio ele pode atuar em 100% como agente redutor, removendo o oxigênio do minério de ferro, e pode também substituir parcialmente o carvão nas tecnologias atuais no PCI.
E o setor de fertilizantes vai ganhar muito, né, com a produção do hidrogênio verde, porque a amônia hoje ela é produzida a partir do gás natural, ou seja, ela é produzida com o hidrogênio e o nitrogênio, né, que é capturado do ar, e o hidrogênio produzido através do gás natural. E isso fez com que o alto custo do gás natural ele praticamente destruiu, né, toda a indústria de fertilizantes ou de produção de amônia no Brasil, e fez com que as empresas de fertilizantes importassem hoje 80% dos fertilizantes nitrogenados ou dos derivados, né, da amônia para a produção desses fertilizantes. Então, o Brasil, isso causa um déficit comercial na balança comercial brasileira, já histórico, né, porque o Brasil exporta muito agronegócio, mas tem que importar a amônia para a produção dos seus fertilizantes. Então, a possibilidade de se produzir hidrogênio verde e produzir amônia verde no Brasil, ela vai representar a volta da indústria da amônia e aí a amônia verde no Brasil. Além do setor de cimento, que é um dos setores mais poluentes a nível global, a mistura do hidrogênio verde na infraestrutura do gás natural, o uso do hidrogênio verde como combustível desses grandes veículos no setor da mineração. Hoje, o grande foco do setor da mineração a nível global é o retrofit desses veículos com sistemas de célula combustível que utilizam hidrogênio. Então, a grande vantagem é você poder produzir o hidrogênio verde na mina, né, através de plantas aí dedicadas de energia solar ou eólica, ou os dois, e aí você usa o seu próprio combustível, né? Você produz o seu próprio combustível e evita grandes custos aí de logística e transporte, consumo de diesel por esses veículos gigantes aí da mineração. Além do transporte de carga e passageiros, porque hoje as montadoras chegaram à conclusão de que quanto maior o porte do veículo, maiores são as vantagens para os veículos movidos a célula combustível, em termos de autonomia, que é a mesma que um veículo convencional, em termos de tempo de abastecimento, que é de 3 a 5 minutos, e custo. E aí, mais uma vez, vocês podem ver as cadeias, né? Existem várias tecnologias para a produção do hidrogênio, partindo da energia renovável, né? E através da eletrólise da água para a produção tanto do hidrogênio puro, do oxigênio, e também de derivados do hidrogênio, como eu falei, a amônia, o metanol, a querosene, ou seja, os combustíveis sintéticos. E também a cadeia da biomassa, né? A cadeia da biomassa, através das tecnologias de pirólise, gasificação, elas também produzem da mesma forma, a mesma molécula de hidrogênio e podem produzir os derivados, a mesma coisa, amônia, metanol e a grande motivação, como eu falei, além do uso local, é a exportação do hidrogênio verde para países que não têm essa possibilidade, ou seja, a quantidade de energia renovável suficiente para atender às suas demandas de descarbonização. E aqui esse projeto é de produção de combustíveis sintéticos, né, que utiliza o hidrogênio verde combinado com o CO2, com dióxido de carbono capturado, ou seja, não mais enterrado, mas sim capturado e armazenado, e se combina com o hidrogênio verde para produzir a e-querosene, o e-metanol. Esses combustíveis eles estão sendo aí cotados para substituir o óleo pesado no setor marítimo, a e-querosene tanto na mistura e também para substituir a querosene convencional no setor de aviação. Aqui a amônia, como eu expliquei, né, a fórmula é NH3, ou seja, se precisa de nitrogênio do ar e o hidrogênio, né, no caso aqui o hidrogênio verde. Isso eu já expliquei, esse business case da amônia. A Yara é uma empresa que já está fazendo na Austrália esse processo de geração de energia renovável para a produção de hidrogênio,
né, através do processo de eletrólise, e o uso desse hidrogênio para a produção da amônia e o uso da amônia para a produção de fertilizantes. Outro grande potencial brasileiro é a biomassa, principalmente os resíduos, né, de biomassa do setor sucroalcooleiro e de outros setores. Além disso, também o setor de biogás se pode produzir hidrogênio a partir da reforma do biometano, né? Então, a área de resíduos é uma área que também um setor que é muito envolvido na produção do hidrogênio, e resíduos plásticos também, que resolve aí grande parte dos problemas dos oceanos e das grandes cidades. Além disso, os biocombustíveis, né? O etanol, por exemplo, ele tem hidrogênio na molécula e através da sua reforma se pode produzir o hidrogênio. E o Brasil, o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério de Relações de Relação Exterior, eles lançaram recentemente no Diálogo de Alto Nível da ONU dois pactos energéticos, e um é baseado, é o hidrogênio, né, e os biocombustíveis. Então, o Brasil está trabalhando em dois programas, no Programa Nacional do Hidrogênio, no âmbito do CNPE, e no Combustível do Futuro foram criados vários subcomitês, e quem está liderando é o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério da Economia. É um excelente trabalho dos subcomitês, eu estou participando de todos, porque percebemos que o hidrogênio ele é transversal, né? Ou seja, ele atua em todos os subcomitês, digamos assim, pode contribuir, né, para a descarbonização aí dos diversos setores. E também para a exportação, se analisa exportar o hidrogênio na forma de amônia, né, na forma de LOHC, que é um carregador orgânico de hidrogênio, um líquido orgânico, na forma de hidrogênio líquido, né, e também, por que não, na forma de etanol, né? O mundo não está analisando essa opção, mas partindo do Brasil, isso faria sentido, ou seja, exportar o hidrogênio na forma de etanol e depois reformar o etanol no país consumidor. As rotas de exportação do comércio internacional de hidrogênio, elas compreendem aí grandes centros de demanda, que são principalmente a Europa e a Ásia, no caso o Japão e a Coreia do Sul, que já anunciaram que vão importar o hidrogênio verde, e os centros produtores e exportadores é a América Latina e o Caribe, né? A África e a Austrália. E como eu expliquei, o Brasil já foi considerado pela Bloomberg, nesse estudo da NEF, Hydrogen Economy Outlook, como o país onde se pode produzir o hidrogênio mais competitivo, né, a partir de 2050. O benchmark para o preço do hidrogênio é $2 o quilograma, que é o preço do hidrogênio cinza comercializado no mundo. Então, eles calculam que o Brasil poderá produzir hidrogênio a 55 centavos de dólar por quilo, né, em 2050, ou seja, já se prevê a redução do custo de energia renovável, redução do custo de equipamentos e aí a alta competitividade do hidrogênio. E como eu falei, a Alemanha está liderando aí com esse processo, com esse conceito de leilão. É um leilão que vai ser lançado no primeiro trimestre do ano que vem, e a Alemanha vai subsidiar o preço, a diferença de preço entre a oferta e a demanda, ou seja, eles vão fazer contratos de 10 anos com a oferta, né, com consórcios, e contratos de 1 ano com a demanda, ou seja, empresas alemãs que querem comprar hidrogênio verde. Então, vamos supor, o consórcio está vendendo o hidrogênio verde a $4 o quilograma, e a empresa de aço aqui na Alemanha quer comprar por $2 o quilograma, então a Alemanha ela subsidia essa diferença por um determinado período de tempo. Além disso, tem também a possibilidade de financiamento, né, de obter financiamento do governo alemão para projetos de grande escala,
e aí lançaram a semana passada esses guidelines, né, as diretrizes para a concessão desse financiamento. Precisa ser empresas, o montante é no máximo 15 milhões de euros por projeto ou candidato. A empresa tem que ser alemã, não, tem que ser uma empresa, aqui está, são empresas com sede na União Europeia, né, na Europa, e mais com estabelecimento permanente ou filial na Alemanha, que podem solicitar o financiamento de projetos, e os países onde esse projeto vai ser implementado são países fora da União Europeia e da EFTA. Enfim, eu posso depois enviar para vocês essas condições, tem aí algumas especificações para a elegibilidade desse financiamento, mas, de qualquer forma, a Alemanha está impulsionando, né, esse comércio do hidrogênio verde com grande força, e o Brasil é um país candidato dentro do âmbito dessa cooperação do setor de energia entre Brasil e Alemanha. O Brasil é um país candidato a fornecer o hidrogênio verde para a Alemanha. E aí, entrando em Goiás, né, finalmente chegamos aqui no estado do Goiás. Eu identifiquei, de novo, olhando com os olhos do setor do hidrogênio, eu identifiquei alguns tesouros, né, do estado, e o primeiro deles é a energia solar, ou seja, a região é considerada aí o cinturão do sol, tem muita incidência, vocês sabem melhor que eu, né, de sol no estado, e essa irradiação solar é muito importante, quer dizer, esse fator de incidência, né, de radiação solar entre 2.000 e 2.500 horas de insolação ao ano, eles fazem a diferença entre, na hora que um investidor do setor elétrico ele vai identificar, né, para instalar a sua planta de produção de hidrogênio verde, porque, como eu falei, o eletrolisador, o ideal é que ele opere 24 horas, então, quanto mais para aumentar a eficiência desses equipamentos, o ideal é você ter um alto fator de radiação solar, então isso é um destaque no estado, imenso para o setor do hidrogênio. Além disso, a produção de biogás, que eu sei que o estado está incentivando, né, principalmente no centro-oeste, e o potencial, né, de geração de biogás, principalmente através de resíduos de animais e também vegetais. E isso pode ser usado através da tecnologia de reforma a vapor, né, do biometano, para a produção do hidrogênio. Então, esse é um outro setor de grande potencial, né, para essa produção. Pode ser complementar à energia solar. Então, digamos que numa região se tenha sol e biogás, dá para você complementar a produção usando as duas tecnologias, né, independentes. Além disso, a biomassa, né, não só para produzir o biogás, mas também gasificando a biomassa, se pode, que já é produzida, ou seja, não é que se vai plantar para gerar biomassa e para produzir hidrogênio, isso não dá, mas o estado é o quarto na posição, né, de capacidade instalada de biomassa, e os resíduos de biomassa que não são hoje aproveitados, ou até são aproveitados para cogeração, mais uma oportunidade, além da cogeração, é a produção do hidrogênio através da gasificação. Esse é mais um desenho, né, da biomassa, que depois eu mando para vocês. E esse business case, né, essa oportunidade de negócios para o setor de agronegócio e o setor de fertilizantes. Então, existem muitas empresas de fertilizantes no estado de Goiás. Essas empresas, vocês vejam, ao invés de importar a amônia para a produção de fertilizantes, ou então importar direto os fertilizantes, essas empresas, poderia haver uma produção central de amônia verde, né, através do hidrogênio verde, gerado, de novo, tanto por energia solar como por biomassa,
né? Aí se produz o hidrogênio verde, com o hidrogênio verde se produz a amônia verde e com a amônia verde se produz o fertilizante, e aí evitar toda a logística, né, da importação da amônia, e também esse déficit na balança comercial brasileira com relação à exportação do agronegócio. Então, esse é o último slide, aí reunindo, né, como eu fiz com o Ceará, os tesouros de Goiás, né, de novo, energia renovável, cinturão do sol, a agropecuária, que pode gerar biogás e a biomassa, e a produção de hidrogênio e amônia verde para o setor de fertilizantes, e também o aproveitamento de resíduos, e também o uso desse hidrogênio em outros setores, né? Ou seja, tem também mineradoras no estado, além do setor de transportes. Então, eu agradeço a atenção, espero não ter me alongado muito, mas fico à disposição aí para perguntas e respostas. Pois é, excelente apresentação, onde mostra realmente com clareza aí esse novo potencial aí para os países que detêm aí a questão da potencialidade de energia eólica, fotovoltaica, como é a questão do Brasil. Eu fico muito feliz aí com as considerações que você fez, Mônica. E eu gostaria de, como é uma coisa de interesse da maioria das pessoas, se você pudesse falar alguma coisa a respeito da mobilidade urbana, desenvolvimento dos veículos, a questão da utilização desse combustível já na Alemanha, na Califórnia e no Japão, e também do transporte, né, da exportação desse hidrogênio, por exemplo, da Austrália para o Japão, para que as pessoas situassem do tão grande que é esse mercado. Sim. Bom, o setor de transportes, quer dizer, o hidrogênio, na verdade, ele começou a ser visto como combustível, né, para os sistemas de célula combustível. O sistema de célula combustível é aquele que você precisa de hidrogênio, né, que é armazenado a bordo do veículo, precisa de oxigênio, que é capturado do ar, para produzir eletricidade e água, ou seja, é o contrário da eletrólise, né? Então, o que acontece? Ele é um veículo elétrico, né? Um veículo movido a célula combustível, é um veículo elétrico que pode ser híbrido, ou seja, combinado com uma bateria de tração, só que esse veículo, ao invés dele pegar a energia da rede, né, ele ser recarregado com a energia da rede, ele gera a sua própria energia através do hidrogênio armazenado nos tanques. Então, hoje na Alemanha, já tem toda uma infraestrutura sendo implementada já há uns 10 anos, né? São hoje mais de 100 estações ou postos de abastecimento de hidrogênio. Inclusive, é interessante porque começaram a construir postos de hidrogênio específicos, né? Ou seja, só para hidrogênio. E agora a gente vê dispensers, né? Em postos comuns da Shell, por exemplo, de hidrogênio junto com outros dispensers, como existe hoje no Brasil, no caso do gás natural. Então, o hidrogênio ele já é mais uma opção de combustível, né, em um posto de abastecimento. Ele é abastecido a uma pressão de 700 bar, ou seja, para dar essa autonomia que é igual a um veículo convencional. O abastecimento ele é rápido, né, diferentemente da bateria, ele é de 3 a 5 minutos. Então, é como se estivesse abastecendo um veículo a gás, né, a gás natural. E a vantagem é que ele é emissão zero, ou seja, principalmente se você usa o hidrogênio verde, né, que ele vem da cadeia de energia renovável, então a emissão zero é exatamente da fonte, né, até a roda, o que a gente fala da cadeia completa de emissão zero. E no Japão, a grande montadora que mais investe nessa tecnologia é a Toyota, né? A Toyota ela está para inaugurar uma fábrica que vai produzir 30 mil Mirais fuel cell, né, por ano, e aí vai ser um marco na redução de custos desses veículos, né? A Califórnia, como você bem mencionou, ela lançou no ano 2000
a California Partnership, que reuniu aí todas as montadoras a nível global em uma parceria, e também as empresas distribuidoras de combustível, em uma parceria para introduzir esses veículos no estado da Califórnia e implementar a infraestrutura de hidrogênio necessária. E hoje é o estado que mais tem veículos a célula combustível no mundo, né? Ou seja, todas as montadoras têm veículos rodando na Califórnia, e também agora o fomento é no setor de caminhões, no setor de carga pesada, tanto esses caminhões portuários como caminhões de carga, ou seja, as montadoras estão investindo muito no lançamento desses veículos, né, de caminhões pesados, e os primeiros, já tem na Califórnia caminhões rodando, eles querem substituir toda a frota do porto com caminhões a célula combustível, e na Alemanha, que a Mercedes prometeu lançar a série a partir de 2025. Além disso, você tem trens movidos a célula combustível, empresas da aviação trabalhando com sistemas a célula combustível. O setor de aviação ele estima, né, que primeiro a descarbonização vai acontecer utilizando a e-querosene, como eu mencionei, né, ou seja, os SAFs, né, os SAFs, que é o Sustainable Aviation Fuel, e depois partir para um sistema usando hidrogênio puro. Além disso, o setor marítimo, né, vai primeiro utilizar as embarcações de pequeno porte, vão utilizar o hidrogênio puro. Isso que você perguntou sobre a rota de testes Japão e Austrália, ela já está em testes. A Kawasaki, ela construiu um navio que armazena o hidrogênio na forma liquefeita, ou seja, para aproveitar, né, o volume, ou seja, o armazenamento do hidrogênio, e já está testando na rota Austrália-Japão, ou seja, o Japão importando e a Austrália exportando hidrogênio verde na forma liquefeita. Além disso, como eu falei, o setor marítimo ele prevê que as pequenas embarcações serão movidas a hidrogênio, mas também, e os grandes embarcações vão utilizar ou a amônia ou o metanol como combustível. Então, o setor que menos desenvolveu, mas que também é um grande, na verdade, foi o grande pioneiro, né, na introdução desses veículos no mercado, foi o setor de ônibus urbano, né? Continua, não é que parou, ele continua, ou seja, aqui a cidade de Hamburgo, por exemplo, está substituindo toda a frota por ônibus a hidrogênio, mas é um setor que anda mais devagar devido à necessidade de ter um apoio, né, governamental maior, ou seja, envolve instituições públicas. Mas o setor de veículos leves, ele cresceu muito e continua a crescer, e o setor, principalmente agora para veículos de maior porte, esses são os grandes investimentos do momento. Excelente, Mônica. Se eu te perguntar uma outra coisa, pela característica do hidrogênio, que ele é incolor, inodoro e altamente inflamável, como é que anda a questão da segurança para operacionalizar toda essa movimentação do hidrogênio? Olha, hoje eu acompanhei, né? Como eu falei, há 24 anos trabalho nesse setor. Hoje já não existe mais essa preocupação com a segurança do hidrogênio, porque já foram feitos todos os testes, todas as análises de segurança. Para você ter uma ideia, os primeiros ônibus a célula combustível, eles tinham 3 mil sensores de hidrogênio no ônibus. 3 mil, né? E hoje eles têm 3. Então, é porque nesses 20 anos já se aprendeu muito, né? Ou seja, lidar com gás. Claro, o hidrogênio é um gás, então você precisa obedecer os padrões e as normas existentes para o manuseio desse gás, né? Então, mas ao mesmo tempo já se desenvolveu todo o conhecimento e a experiência necessária
para produzir e utilizar o hidrogênio, né, de forma segura. Inclusive, eu tenho mais medo hoje da gasolina, né, do que do hidrogênio, porque se você vê, tem um filme aí do Department of Energy dos Estados Unidos, o DOE, depois eu posso mandar um link para vocês, que mostra a chama, né, quando um veículo a gasolina está pegando fogo e um veículo a célula combustível está pegando fogo, porque a gasolina, ela pega fogo e ela derrama, né, no chão e vai pegando fogo aí em todo o espaço onde está o veículo. O hidrogênio não, a chama vai para cima, porque o hidrogênio é leve, né, então ele vai para cima, para o ar, e ela vai se dispersando assim, com o tempo, então, rapidamente, né, porque ele se dispersa rapidamente. Então, todos esses estudos e testes já existem, né, os protocolos, enfim, hoje já não existe mais essa preocupação. Excelente. Mônica, antes de eu passar a palavra para o Pablo, para o Anastácio, para o Ioave e para o Edival, eu gostaria de perguntar para você se essa apresentação sua, se ela pode ser disponibilizada para os conselheiros. Com certeza, já enviei para o Leandro, já está aí com vocês. Então tá, muito obrigado. Pablo. Bom, riquíssima apresentação, né? Para quem conhecia muito pouco sobre o assunto, não dá tempo para assimilar rapidamente tudo que ela falou, mas como a apresentação vai ficar aí, a gente pode aprofundar um pouco no assunto. Mas foi excelente, né? Mostrando as oportunidades, a realidade hoje e também onde nós podemos chegar. Eu não sei se isso já está, a FIEG já está pensando nisso, mas acho que poderia criar um grupo aí para estudar essas oportunidades, essa realidade, esse futuro, para ver se Goiás pode entrar nessa rota aí que a Mônica sugeriu. Então, a minha sugestão é que, se não estiver pensando nisso ainda, criar um grupo e estudar esse potencial. Obrigado. Então, a FIEG está pensando no assunto, e a única coisa é que ainda está incipiente ainda o desenvolvimento dessa temática. Tá certo? Edivaldo. Obrigado, Mônica. Muito didática, uma apresentação rápida com conteúdo espetacular. Realmente a gente conhece muito pouco sobre o hidrogênio, mas eu teria três perguntas, tentando ser bem rápido. Bom, a questão de exportação de etanol, para aí sim depois desdobrar e converter em hidrogênio para a Europa, por exemplo, se demonstra viável, não só pontualmente, eu digo no longo prazo também, pelo seu filho e seu conhecimento. A outra pergunta seria entender um pouquinho mais dessa questão do biogás aí, porque as usinas, principalmente em Goiás, as destilarias estão todas, não várias delas, montando essa estrutura de captação de geração de biogás. Eu não consegui entender, converte o biogás em hidrogênio, e a outra é sobre aquela tecnologia da conversão do etanol abastecido no tanque do automóvel. Salvo engano, Nissan e Bosch já investem há algum tempo com alguns institutos de desenvolvimento aí do pessoal do etanol aqui do Brasil, veículos, né, com o etanol sendo a bateria para transformar o etanol em hidrólise e depois, né, o carro elétrico. Se você acha que é um modal, um modelo interessante que pode... Nós já temos aqui 40 mil postos de abastecimento espalhados no Brasil. Não haveria necessidade de se instalar novas redes de postos para abastecer o hidrogênio diretamente. Era isso. Perguntas muito boas, Edival. Então, primeiramente, eu acho muito viável exportar hidrogênio verde na forma de etanol. A única coisa que precisa para viabilizar essa opção é o Brasil levantar a mão e falar: olha, gente, eu quero oferecer essa opção.
entendeu? E para você viabilizar essa opção, você tem que ter um parceiro aqui, né, na Alemanha, por exemplo, ou no Japão, que também diga, ok, eu vou reformar esse etanol e produzir hidrogênio sem emitir CO2, né? Que isso já vai ser aí uma premissa. Mas isso é possível, porque hoje a Hytron no Brasil ela já desenvolveu 4 gerações de reformador a etanol estacionário, né? Então eles têm essa tecnologia. A Hytron foi comprada pelo grupo NEA, que é o grupo Neumann Nessa, alemão. Então poderia ser um parceiro, ou seja, falar, ó, ok, desenvolver uma parceria de exportação de etanol para determinado cliente na Alemanha e esse cliente vai reformar o etanol e produzir hidrogênio. Teria que fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica para avaliar qual seria o custo desse hidrogênio, entendeu? Para ver se compensa economicamente em termos de quantidades, em termos de a eficiência do reformador, ou seja, qual é a capacidade desse reformador que vai ser instalado em qual lugar, né? Poderia ser um porto, por exemplo, o Porto de Roterdã, né? Quer dizer, você exportaria aí até um porto na Europa e lá você reforma e coloca o hidrogênio numa tubulação, porque na Europa também está construindo, principalmente o Porto de Roterdã, já começou a construir uma tubulação específica para o hidrogênio que vai distribuir o hidrogênio importado, né, de vários países para outros países da Europa. Então, isso seria ótimo, porque você evita a logística, né, interna da Europa, você importa o etanol chega em Roterdã, já reforma e põe o hidrogênio na tubulação. Então, você precisa só de fazer realmente um estudo competente para mostrar essa viabilidade técnica e econômica e fazer um marketing, né? Porque nesse setor é muito importante o marketing embasado, né, tecnicamente sobre determinada opção. E quanto ao sistema de uso do etanol, enfim, você tem várias possibilidades, né? Uma é você, o que você precisa para você utilizar o etanol? Existem 2 opções, né, dentro do veículo. Uma é utilizar a célula do tipo PEM, que é uma célula que todos hoje os veículos utilizam, que é uma célula que funciona a baixa temperatura e por isso ela é mais adequada para aplicação, para a dinâmica veicular. E aí você tem que pôr um reformador embarcado de etanol, ou seja, você abastece o veículo com etanol, esse reformador vai reformar quimicamente, né, termoquimicamente, esse etanol e o hidrogênio vai para a célula combustível. Também precisa fazer esse trabalho de embarcar essa tecnologia, porque, como eu falei, ela já existe aí um desenvolvimento estacionário, em grande porte. Você teria que reduzir esse tamanho, embarcar no veículo e testar, né? Então, existe um desenvolvimento tecnológico necessário para viabilizar. A outra opção é, como você falou, as células SOFC, que são células de óxido sólido, que elas funcionam a alta temperatura, ou seja, elas reformam direto o etanol, né? Mas elas não têm dinâmica veicular, porque elas só dão a partida à medida que o sistema aquece, ele demora para aquecer. Então, assim, é como se os veículos a álcool antigamente, lembra que demorava 30 minutos para pegar? Não é da sua época, mas é da minha. É a mesma coisa, ele demora para dar partida. Então, ele não atende, né, às necessidades do consumidor. O que a Nissan, esse veículo da Nissan, na verdade, ele tinha um sistema de célula combustível pequeno e uma bateria maior, então o veículo saía na bateria, né, e depois entrava o sistema de célula, e a célula combustível funcionava, na verdade, para carregar essa bateria. A tecnologia ela vai evoluir, tá certo? Então, esse também é um caminho, os 2 caminhos são válidos. Existe também uma outra opção, que eu vou mostrar para vocês, que é uma outra opção que pode ser, digamos, o posto de combustível do futuro, né? Só como ilustração, tá? É um posto de combustível do futuro conceitual,
Deixa eu ver aqui onde é que está. Onde você seria o posto de combustível do futuro, ele seria, na verdade, um cluster de energia, né? Então, pegando aqui o último, desculpa, não é esse aqui, achei. Esse é um posto conceitual, né? Onde você teria, por exemplo, vários dispensers, né? Então, na verdade, supondo que os veículos vão ser emissão zero, ou seja, eles vão utilizar o hidrogênio como combustível, né? Só o hidrogênio puro, produzindo eletricidade e água. E assim, só que a fonte do hidrogênio, ela vai ter várias opções, ou seja, energia solar eólica, biomassa ou biogás, resíduos diversos, principalmente resíduos plásticos, e o próprio etanol, ou seja, a molécula do hidrogênio ela é a mesma, só que a fonte do hidrogênio ela pode ser diferente na forma estacionária, ou seja, a produção ela pode ser nos postos de combustível. Isso é uma coisa conceitual, né? Você me fez uma outra pergunta, a parte do biogás, né? O biogás, ele é o biometano, né? O metano, ele tem o hidrogênio, ele é o CH4, né? Se não me engano, então ele tem 4 moléculas de hidrogênio. Então você pode produzir o biogás e utilizar esse biogás para produzir eletricidade diretamente, ou você pode também, se você tem uma demanda de hidrogênio, por exemplo, como combustível, ou para utilizar em alguma indústria, ou para produzir amônia, né? Então, você tem aí o business da amônia, principalmente nessa região de vocês. Então, você pega o biogás e você usa em reforma esse biogás. Existe a tecnologia de reforma a vapor, que ela quebra a molécula do biogás, né, e ela purifica os outros subprodutos desse processo e ela pega o hidrogênio e aí com o hidrogênio você usa amônia. Precisa também a mesma coisa, você fazer, ainda não existe, um estudo de viabilidade econômica real, ou seja, utilizando um caso real, a localização, né, a região onde vai ser produzido, a quantidade de resíduos que vai entrar nesse biodigestor, a quantidade de hidrogênio que vai entrar no reformador e a quantidade de metano que vai entrar no reformador e a quantidade de hidrogênio que vai sair dele, né? E depois avaliar, e depois para a produção de amônia, por exemplo, e avaliar toda a cadeia em termos de custos e a infraestrutura necessária que você precisa para viabilizar esse processo. Mas é totalmente viável, porque, como eu falo, precisa ver a competitividade, né, com a amônia importada. Então, todo esse custo que você vai evitar de logística, enfim, a própria dependência, né, da importação, se não vai compensar, de repente, você utilizar um resíduo que você já tem, né, e que você vai aproveitar para produzir o seu fertilizante. Quer dizer, eu acho que é uma cadeia sensacional. Na minha opinião, ela só pode ser viável. Obrigado, Mônica. Anastácio. Parabenizar a doutora Mônica e o senhor também, presidente, por trazer. Isso foi uma aula, isso não foi uma apresentação, foi uma aula. Estou muito satisfeito. Dizer que é uma aula do futuro, né? Nós estamos vendo o futuro. Se bobear, os carros elétricos vão ficar para trás. As baterias elétricas, nós vamos usar hidrogênio, esquece as baterias de lítio, esquece tudo isso. Mas torcer, presidente, o futuro está aí. O Brasil ele tem a mania de pegar o bonde atrasado, né? Nós lembramos, eu estava lembrando aqui do etanol. Quando eu era estudante, muitos anos atrás, né, o Brasil era o país que ia revolucionar a matriz energética, os carros a álcool. Nós criamos a tecnologia e não aplicamos como deveríamos ter aplicado. E a doutora mostrou aí, nós temos os recursos, não tem país no mundo que tenha os recursos que nós temos. Faltam homens com vontade, doutora Mônica. A gente parar de correr atrás de político, os empresários têm que se reunir, está aí a FIEG, e nós temos que usar muito a FIEG, o presidente Célio, o presidente Santos. Os empresários têm que tomar a frente disso. Isso é mais que tecnologia, isso é recurso para o país. A gente tem a chance, novamente, está passando um bonde na nossa frente e nós temos que embarcar nele.
Parabéns pela apresentação, doutora. Obrigada, Anastácia, você tem toda a razão. Concordo 100%. E olha, o interesse, como eu falei, o cenário, comparado com o ano passado, o cenário brasileiro, eu falo com muitas empresas, o interesse é muito grande e, a exemplo, né, do Ceará, ele pode, né, esse setor pode atrair, inclusive, se o Estado quer aumentar a matriz renovável, o Estado quer investir em produção de biogás. O marketing do hidrogênio verde é a oportunidade para desenvolver outros setores no Estado, entendeu? Então, os setores que o Estado já está investindo e quer continuar investindo, o hidrogênio ele é uma oportunidade porque ele atrai a visibilidade para esse potencial de fontes disponíveis no Estado. E o veículo elétrico, é importante lembrar que o hidrogênio ele não é concorrente das baterias, ele é complementar às baterias, né? Então, o veículo a hidrogênio ele é elétrico, ou seja, ele usa praticamente os mesmos componentes que um veículo elétrico, a única diferença é a geração de eletricidade, né? A fonte da eletricidade é que é diferente, mas os sistemas eles têm uma sinergia muito grande. Isso é importante porque para atingir a produção em escala, né? De inversores, de conversores, de bateria, ou seja, são sistemas complementares. E não faz sentido você encher aquele veículo de mineração que tem 1000 kW de potência com bateria, né? Onde você vai encontrar esse lítio, esses metais preciosos, né? Para pôr em tanta bateria. Então, é preciso verificar a potência desejada, né? E como você vai desenhar esse sistema de acordo com a disponibilidade das matérias-primas, principalmente os metais preciosos, né? E as fontes que você tem. Então, hoje é preciso pensar nesse equilíbrio, né? Esse equilíbrio porque são fontes aí esgotáveis, né? Os minérios e tudo mais. Obrigado, Mônica. João Geraldo. Mônica, nós estamos caminhando para o final. Se alguém tiver alguma colocação aí e não ter sido contemplado, sinta-se à vontade para interromper. Eu queria passar a palavra para que você faça as suas colocações finais aí e continue, né, dando esse alento ao mundo da energia, que é um mundo que eu acho que ele tem que vir para contribuir, para descarbonizar, para tornar mais sustentável esse mundo, né? Então, eu queria passar a palavra para você. Obrigada, Célio. Não, eu fiquei muito contente pelo interesse de vocês e a oportunidade de estar aqui. Contem comigo, ou seja, para avaliar mais profundamente como o Estado pode evoluir nesse setor. Eu tenho contribuído com outros estados, ou seja, com o estado do Ceará, com o estado de Minas Gerais, porque eu vejo o país, cada região, né, tem as suas riquezas, como eu pus no slide, e deve aproveitar essas riquezas, né? E, enfim, eu acredito muito no benefício que esse setor pode trazer aos setores existentes, né, na geração de empregos, na capacitação de mão de obra, enfim, no desenvolvimento tecnológico, socioeconômico do Estado. Então, me coloco à disposição para contribuir no que vocês precisarem. Mas muitíssimo obrigado, Mônica, e nós aceitamos de pronto essa oferta que você está nos fazendo e com certeza nós vamos utilizar a sua sabedoria aí para que possa contribuir com a gente na elaboração aí desse grupo para a gente trabalhar em prol do hidrogênio verde. Eu queria agradecer muito a sua participação, a forma elucidativa que você fez com que todos os nossos conselheiros pudessem compreender com mais facilidade um tema que é um tema que ele vem se desenvolvendo de forma mais acentuada recentemente
Então, nós queremos te agradecer profundamente aí o seu tempo que você destinou a nós, né? E eu queria colocar à disposição também o nosso conselho. Qualquer coisa que você resolva comunicar transversalmente ao nosso segmento industrial, nós nos colocamos aqui à disposição para que você use como palanque aqui o COINFRA. Tá certo? Obrigada. Obrigada, Célio. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Pessoal, nós estamos encerrando mais essa reunião e eu gostaria de lembrá-los que dia 5 nós vamos ter uma nova reunião, que é com o secretário de Infraestrutura do município de Goiânia, que vai abordar sobre as muitas obras de infraestrutura que têm causado um certo